Então vamos corrigir. A letra A aqui, ó, nós temos um quadrado, né? O enunciado pede: determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo o metro a unidade das medidas. Então aqui, como é um quadrado, se aqui é 6, aqui também é 6, né? Todos os lados apresentam a mesma medida. Então aqui é 6, aqui tudo é 6. Então essa área aí basta fazer 6 vezes 6 ou 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36 metros quadrados. Importante utilizar aqui, ó, esse expoente 2, já que nós estamos trabalhando com duas dimensões, no caso aqui, base vezes altura, ok? Ou lado vezes lado, no caso do quadrado. O retângulo, eu tenho aqui A vezes B, né, a formulinha, seria A vezes B, ou A vezes H, né, considerando isso aqui a altura. Então, eu tenho 8 vezes 5, que vai dar 40 metros quadrados. A próxima figura é o paralelogramo. Basta eu fazer, cuidado, viu, pessoal? Essa medida 5 não é a altura, tá? Esse lado 5 não é a altura vem especificando aqui, ó. Então, eu entendo que aqui é 90 graus e a altura aqui é 3. A formulinha da área do paralelogramo é A vezes H, ok? Sendo a medida da base. Como eu tenho 6 aqui, vai ficar 6 vezes 3, que vai dar 18 metros quadrados. O losango é Dzinho vezes Dzão, ou Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. A diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior aqui é essa medida aqui, ó. Vai, ó, desse pontinho aqui, desse bico, até esse aqui que é 8. Então, eu tenho 8 vezes a diagonal menor, que é essa aqui, né, pontilhada aqui, a medida está aqui, 6, dividido por 2. Se você quiser dividir, como aqui é um produto, se você quiser dividir um dos valores aqui primeiro, tudo bem, ó. Se eu quiser, por exemplo, dividir aqui, ó, 6 por 2 aqui, ó, vai dar 3. Então, eu tenho 8 vezes 3, que dá 24 metros quadrados. Ou se você fizer 8 vezes 6, 48, dividido por 2, 24. Ou ainda, se dividir também esse fator 8 por 2, vai dar 4. 4 vezes 6, 24. A próxima figura aqui é o trapézio. Então, eu tenho aqui a base maior, que é 10, a base menor, que é 6, e aqui o 5 indicando a altura desse trapézio. A área do trapézio é Bzão mais Bzinho, dividido por 2, vezes a altura, que a gente representa por H. Então, vai ficar base maior, que é 10, mais a base menor, que é 6, dividido por 2, vezes a altura, que é 5. Então, aqui eu tenho 10 mais 6, que dá o parêntese é para você resolver primeiro aqui, né? Vai dar 16 sobre 2 vezes 5. Tá, eu somei aqui. Agora, como aqui é um produto, se você quiser, por exemplo, dividir primeiro, depois multiplicar, ou multiplicar e dividir, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Eu vou dividir aqui primeiro, 16 dividido por 2, que dá 8, 8 vezes 5, que vai dar 40 metros quadrados. Vamos para o número 2. Determine a área do paralelogramo no caso a seguir, sendo o metro a unidade da medida. Bom, pessoal, nós sabemos que a fórmula da área do paralelogramo é A vezes H. O A aqui seria a soma desses dois valores. Aqui eu tenho 3 e 4 aqui, ó. Então, eu tenho 3 mais 4, que vai dar 7. O H não é o 5. O H é essa medida aqui, ó, essa linha pontilhada. Então, eu vou ter que chamar isso aqui de H por enquanto. Aqui é 3. Já que essa medida aqui é 5, eu posso muito bem transportá-la para cá, ó. Aqui eu tenho 5, que seria, já que aqui é 90 graus, que seria a hipotenusa desse triângulo, formado com esse pontilhado e esses dois lados aqui, né, o lado 3 e o lado H. Eu vou desenhar a figura aqui para a gente enxergar ela melhor. Aqui é o lado do H, né, o pontilhado, aqui é 3 e aqui é 5. Então, para eu encontrar esse H, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, bora lá, Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos, então os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, é h ao quadrado, 3 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 5 ao quadrado. Então, h ao quadrado, aqui vai dar 9, aqui vai dar 25, então h ao quadrado é igual a 25, o mais 9 passa para cá, menos 9. Então, h ao quadrado é igual a 25 menos 9, que dá 16, h é a raiz de 16. Repare que eu não coloquei mais ou menos, já que eu sei que se trata do lado, né, de um triângulo, ou a altura do paralelogramo. Então, só me interessa a raiz positiva. Então, h é 4 metros de comprimento. Essa é a medida h aqui, ó. Bom, agora, já que eu sei que a h vale 4 metros, eu posso substituir aqui e terminar a minha continha. Então, agora eu tenho h sendo 4, vai ficar 4 aqui, né?
Então a área vai ficar 7 vezes 4, que dá 28 metros quadrados. Número 3. Na figura abaixo, ABCD é um retângulo com 8,6 cm de comprimento e 4,2 cm de altura. A área da superfície sombreada é, então nós temos as opções ABCD é como resposta uma delas, né? Pessoal, é o seguinte, a área da região sombreada, se a gente, por exemplo, digamos que isso aqui está numa folha de papel, se você pegar uma tesoura e recortar isso e transportar aqui, ó, tá aqui, ó. Essa região sombreada, ela é o dobro dessa região branca, né, dessa figura. Então, se eu calcular aqui, ó, entender o seguinte, o cálculo da área dessa região branca também é a área da região sombreada. Esse 4,2 aqui, eu posso muito bem projetar aqui como sendo a altura desse triângulo, que é a região branca. Calculando ela, como eu falei, nós temos a região sombreada. Haja vista você imaginar o recorte dessa parte cinza, acinzentada, e colocar ela aqui do lado. Então a região acinzentada ou sombreada é a mesma da região branca. Então se aqui é 4,2, né, eu anoto aqui 4,2. Agora eu vou calcular a base vezes a altura dividido por 2 e tendo então a área da região sombreada. Então vai ficar base, que é 8,6, vezes a altura, 4,2, dividido por 2. Então a área é igual. Aqui a gente pode muito bem, se quiser, dividir aqui, ó, primeiro, ou multiplicar os dois e dividir. Eu vou pegar 4,2 aqui e dividir por 2, que vai dar, dividindo isso, dá 2,1. Aqui no cantinho, 8,6 vezes 2,1. Então 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 8 que dá 8. Tudo que multiplica por 1 é ele mesmo. Agora eu desloco uma casa aqui, né? Vou pegar o 2, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Faz aí direitinho como se não tivesse vírgula. Vou somar agora, 6, 8 com 2, 10, sobe 1, 1 e 7, 8, desce esse 1 aqui. Agora você conta quantos algarismos após a vírgula. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, ó, nos fatores. Então, eu conto da direita para a esquerda, uma, duas casas, 18,06. Então, aqui eu tenho 18,06, como a gente está trabalhando com centímetros, centímetros quadrados. Analisando essa resposta, é a letra B. Valeu, pessoal? Então, era isso. Espero por vocês aí na próxima aula. Fui!